Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que horas que você está assistindo esse podcast. Você está no Mosaico Podcast e eu já falo para você que é um prazer enorme ter você aqui com a gente. Esta é uma iniciativa da Primeira Igreja Batista em Taparica, a PIB Taparica, e a gente decidiu, através do Ministério de Comunicação, formatar um podcast para que todo mundo possa ver, possa assistir. É um podcast cristão, mas que é para todo mundo. E a gente está falando de vários assuntos aqui, arte, psicologia, lógico, teologia de Deus, porque nós somos cristãos. Não tem como não falar desse assunto aqui, mas é um local que você pode realmente assistir com sua família, você pode ouvir. A gente está no YouTube da Primeira Igreja Batista Taparica, da PIB Taparica. Lá no YouTube pode estar TV PIB Taparica ou simplesmente PIB Taparica. E também estamos no Spotify. Para você que não consegue assistir durante muito tempo, ou então está fazendo atividade e quer só ouvir, está dirigindo, está no ônibus, vá no Spotify e procura Mosaico Podcast, que todos os episódios estão lá. Ok? E hoje nós temos uma convidada, sim, ilustre, Maristela Araújo. Eu vou deixar a convidada se apresentar e eu já vou te pedindo para você curtir, compartilhar e indicar para as pessoas que gostam de podcast, que estão querendo ver uma coisa diferente do que está aí. Curta, compartilhe, indique lá pelo seu grupo de WhatsApp, sei lá, no TikTok, no seu Instagram também. Compartilha lá com a gente, dá essa força para a gente começar esse projeto bem, começar o projeto assim, com as pessoas assistindo legal. Maristela, vou deixar você se apresentar. Se você quiser olhar para a câmera, a sua câmera é aquela ali, ó. Ah, legal. Tá bom? É um prazer enorme estar aqui. Quando você entrou em contato comigo, eu fiquei pensando assim, gente, por que ele quer que eu fale? Mas aí, eu estou feliz por estar aqui, por poder contar um pouquinho para as pessoas conhecerem mais um pouquinho a meu respeito. Meu nome é Maristela Araújo, sou de uma família de 4 irmãos, pai e mãe, todos cristãos, de uma linhagem pura, batista, sem mistura. Calma aí. Começamos. O primeiro convidado também que foi Jessi, também era, porque eu conheci os pais lá na Glória, também era todo mundo batista. Agora, aí a gente teve o Vinícius esteve lá no meio afro e tal, lá, a família, aí se converteu e agora temos novamente... Os meus pais se conheceram na Primeira de Vila Velha, se casaram na Primeira de Vila Velha, nós nascemos ali. Então, a minha história com a igreja é sempre relacionada à Igreja Batista. Então, somos 4 irmãos e a vida foi desenrolando e dentro da igreja eu sempre tive interesse. Eu sou uma pessoa naturalmente muito curiosa. Você fala assim, Maristela, vamos fazer esse negócio aqui. Aí eu vou olhar para você e falar assim, eu nunca fiz, mas espera aí, que eu vou tentar descobrir aí, vamos tentar fazer. Então, eu sempre fui muito curiosa. E na igreja, a questão da arte, da música, do teatro, isso sempre me chamou muito a atenção. Então, desde muito pequena, eu sempre... eu digo que o meu nome tinha que ser Maristela de Andrade Araújo Igrejeira. Porque eu gosto de igreja. Eu falo que é rato de igreja. Estou falando que é rato de igreja assim, você está aqui no templo. Eu gosto. Você está no prédio da igreja. Você está no templo, você está... Não é estar no culto. Tem uma diferença, né? Você quer estar da segunda... Pô, não tem ensaio hoje, não? Eu quero ir lá na igreja, lá no templo. De estar aqui nesse ambiente. Aqui, eu gosto do ambiente da igreja, eu gosto das pessoas da igreja, eu gosto das confusões da igreja. Eu gosto da igreja. Então, eu sempre participei das coisas da igreja. E as questões artísticas sempre me chamaram a atenção. Então, eu passei a minha adolescência toda na Primeira de Vila Velha, na Primeira Igreja Batista de Vila Velha. E lá a gente fazia de tudo. A gente cantava no coro jovem, e o Ministério de Louvor, e tocava, e ia fazendo tudo. Mas na sua casa, era uma casa... É difícil uma casa de crente que não é uma casa musical. Não é? Mas, assim, os seus pais eram envolvidos com música? Porque, às vezes, a gente teve aquela... Meu pai participava do coral, minha mãe tocava, minha mãe cantava em quarteto. Meu pai... Aí, isso aí já tipo que você bota um ambiente musical em casa, que não é um ambiente de você só ouvir a música, mas você... Vivenciar, participar. O que acontece na minha família é o seguinte, a minha mãe, ela faleceu quando eu tinha 12 anos. E no período que ela adoeceu, a gente não estava mais em Vila Velha, a gente morava em Jardim Camburi. E aí, quando ela adoeceu...
ela pediu para o meu pai que ela queria voltar para Vila Velha porque minha avó morava na Prainha. E ela queria ficar perto da mãe dela, da minha avó. E a minha mãe, as minhas lembranças da minha mãe na infância era de uma pessoa que cantava muito. Minha mãe tinha uma voz muito bonita, ela era um contralto. Então, ela sempre, se ela estava na congregação, ela estava dividindo a voz. Uma vez a gente estava na Igreja Batista de Jardim Camburi, quando ainda era o templo antigo, né? Nem tinha o centro de celebração, nada. E a gente estava lá e eu estava na congregação, sentada do lado dela, e ela cantando na congregação. Aí, depois, quando o hino terminou, o irmão olhou para trás e falou: "Você não quer entrar para o coral?" Porque ela tinha uma voz muito bonita, que chamava a atenção. Então, a minha lembrança musical vem da minha mãe. Porque depois da morte da minha mãe, aí fica toda aquela confusão, né, de meu pai ter que trabalhar muito e tal. Mas a gente sempre foi uma família muito junta. Eu com os meus irmãos. E o meu pai também, apesar da morte da minha mãe, ele sempre foi alguém que manteve a gente muito junto e sempre esteve muito presente. Então, as questões musicais sempre estiveram presentes. Eu tenho uma irmã que canta muito bem. Então, na igreja, a gente sempre estava participando de toda essa coisa musical e artística da igreja. A gente sempre estava participando. A gente sempre liga... o Jaci esteve aqui antes e a gente entrou na parte do que seria a arte cristã. E que, muitas vezes, ela não tá envolvida... assim, com o louvor em si. Sim. Tipo assim, o teatro, o poema, tipo assim, já tira as pessoas de achar que a arte cristã está embasada só na música, né? Sim. Apesar de ser a parte mais forte. Na verdade, a música é um viés. A gente utiliza a música como um meio de transmissão de uma mensagem, mas que pode ser transmitida através de alguém que chega na frente e vai falar uma poesia, de alguém que toca um instrumento. Então, são várias formas de manifestação artística que tem como objetivo que a gente tem cristão, né? O objetivo dentro da igreja, que é essa coisa da adoração, que a música ela entra no contexto da adoração. Mas quando a música acaba, a adoração continua. Sim. Que a vida continua. Então, a adoração precisa continuar. Então, nesse contexto, eu sempre participei de tudo que você possa imaginar dentro da igreja. E você falou que foi a sua adolescência começa nessa agitação, nessa movimentação, de que até mesmo por causa da idade, é o momento que a gente querer viver tudo isso. E na parte musical, o que te chamava mais atenção nessa época? Porque a cada, vamos dizer, geração que se torna jovem, alguma coisa a gente renova até no contexto da igreja. Sim. Vem algo novo a partir dos novos. Sim. Né? A partir do vinho novo, tanto que vem um frescor novo para a igreja. E o que te chamava atenção na parte musical? Porque os nossos pais, ou a própria igreja, nessa época, a gente ouvia muito cantor cristão. Sim. É a que predominava durante o culto. Então, você tinha o seu cantor cristão, tanto que eu acho que a maioria das pessoas, né, assim, da nossa faixa de idade, canta a maioria das músicas de cor, do cantor cristão. Sim. E se enrola quando passa pro inário, porque você está acostumado com a letra. Né? E é uma vivência que você tem de criança até. Sim. Né? E quando chega na juventude, você tem contato com outras manifestações musicais que não seja o da liturgia predominante, então. O que te chamou a atenção? Eu lembro que uma sequência, assim. Quando minha mãe faleceu, eu ia fazer 12 anos. E aí nós fomos absolutamente acolhidos pelos pastores da Primeira de Vila Velha, o pastor Donaldo e a esposa dele, a Edneia, que são meus pastores até hoje, são meus pais, meus amigos até hoje. E aí nós fixamos lá na Primeira de Vila Velha, tínhamos voltado de Jardim Camburi, então fixamos lá na Primeira de Vila Velha. E aí eu lembro que a grande chave da virada foi quando chegou na nossa igreja uma família vindo de Brasília. E essa família tinha umas meninas que elas cantavam com uma coisa chamada divisão de vozes. E num estilo completamente diferente do que eu tinha dentro da minha cabeça. Porque o irmão delas tocava violão, então ele tocava e elas cantavam. Mas era uma harmonia que na minha cabeça era tão louca, porque hoje eu entendo o que era. Era tudo muito dissonante. Que eu falei, gente, o que é isso? Eu me assustei. Uma menina que ia fazer 12 anos, de repente elas chegam fazendo aquela coisa completamente diferente. Então, aquilo para mim foi assim, como se explodisse uma coisa dentro da minha cabeça, da possibilidade de se fazer algo
de se juntar 5 pessoas, cada uma cantando uma coisa, e aquilo ficar lindo. Ficar lindo. O que era diferente, vamos dizer assim, do contexto que eu vivia. Contexto que a gente Porque já no estava contexto acostumado. que eu vivia, todo mundo cantava igual. Né? Quando tinha cântico, todo mundo cantava a mesma coisa, o hino, a congregação, todo mundo cantava. Então, a gente não tinha essa cultura, a divisão de voz era feita só dentro do coro, naquele contexto rígido, né? E aí, de repente, me aparecem essas meninas para serem membros lá da nossa igreja, fazendo esse tipo de música. E aí, ali foi a grande escola da minha vida com relação a essa coisa de aprender a cantar na igreja, dessa manifestação artística dentro da igreja, completamente diferente de tudo que eu já tinha visto. Então, isso, para mim, foi algo que era como se explodisse uma bomba dentro da minha cabeça. Sim, é aquele momento que a gente vira a chave para algo muito diferente. Chama muito... Totalmente. Ou o que acontece às vezes com alguém que tá, no seu caso, está falando da voz. Às vezes alguém que toca violão, que toca guitarra, que vê alguém tocando da maneira. O que esse cara está fazendo? Está fazendo, tão diferente. Que é isso? Assim, tão diferente. Com um instrumento que às vezes eu já uso, o que eu domino certa. O que eu acho que eu dominava, essa pessoa está trazendo um negócio que eu não sei de onde que vem. Completamente novo. E aí, a partir daí, então, elas chegaram lá na igreja, e aí elas chamaram a mim e a minha irmã para cantar junto com elas. Nossa, aquilo foi uma loucura, porque a gente começou assim, e a líder, ela mora hoje em dia nos Estados Unidos e tal, mas eu cantava a mesma voz que ela. Aí tinha hora que ela falava assim, eu vou te deixar sozinha. Nossa, gente, parecia que o fogo ia pegando assim, ó. Falei, meu Deus, não me deixa não, que eu não vou conseguir cantar, eu não vou conseguir cantar. Ela, vai, calma, que vai dar certo. E ali foi uma escola, assim, absurda nessa questão de pode cantar o que for, pode fazer o que for do meu lado, que está tudo certo, não vai ter problema nenhum. Então, é uma escola que começou dentro da igreja e que depois rompeu a parede da igreja e que se tornou a minha profissão e que caminhou, entendeu? Mas tudo começa dentro da igreja. Tudo começa... a gente... eu costumo falar que a igreja, no contexto geral, ela proporciona oportunidades no meio de várias formas, que no meio secular você dificilmente Não vai ter. Não vai ter. Não. E as pessoas às vezes têm eu falo assim, eu me formei em rádio e TV. Falei, eu sei que eu vou sair daqui, eu posso até não trabalhar numa rádio e numa TV, mas eu sei que eu vou exercer o que eu formei aqui na igreja. As pessoas, como assim? Sim. Cara, a igreja é a grande escola para quase todas as coisas que você vai fazer na sua vida. Se as pessoas Se a sua igreja tivesse soubessem um hospital, disso... você seria médico lá na igreja. Se as pessoas soubessem disso, todas elas passavam pela igreja. Todas elas. Assim, qual o local que você tem um contato com o piano? Hoje, quando botou o piano no shopping em Vila Velha, tipo assim, as pessoas enlouqueceram, porque... Mas para uma criança que está na igreja, piano é comum. O violino é comum, o coral é comum, o próprio teatro, que hoje as escolas não fazem tanto, é comum. Sim. Então, esse ambiente, eu acho que o ambiente da igreja é um ambiente mais artístico, eu falo de cotidiano, do que o meio secular, às vezes. Não, e é interessante assim, porque dentro da igreja, quando eu trabalhava no Ministério de Jovens, você jogava a programação na nossa mão, o ministro chegava assim, gente, nós vamos fazer esse congresso. Ele jogava e a gente fazia o congresso acontecer. Isso é logística. Isso é logística. E a gente fazia, e era planilha para lá, planilha para cá, e no final dava tudo certo. Então, em todos os aspectos, a igreja é uma grande escola. E é uma grande escola que só traz benefício, né? Porque ela te ensina e ainda te entrega uma salvação de bandeja. Ainda tem uma maturidade. Não para aqui. Não vai parar aqui. Não é só uma questão profissional. Não é só uma questão profissional, é uma questão espiritual e eterna, né? E você falou muito da sua parte profissional. E que teve um começo na igreja, um despertar na igreja. Mas porque a gente sempre está... Normalmente, assim, poucas pessoas vão se formar em algo ligado à música. Sim, não é? sim. E qual foi o momento que você se encontrou? Foi o momento da igreja? Você tentou outro caminho? Tipo assim, vou tentar isso aqui que é mais comum. E aquele negócio, vou tentar uma administração, vou tentar um direito ou outra coisa. Aí você, cara, teve esse conflito? Tive. Quando eu terminei o ensino médio, muito perdida, porque eu não sabia o que eu ia fazer da vida.
desempenhava 500 funções dentro da igreja, mas eu não sabia. Profissionalmente, para a minha vida, o que eu vou fazer? Eu não sabia. E aí, um certo dia, o pastor Donaldo, pastor lá da primeira igreja, falou assim: Maristela, vem aqui no gabinete que eu quero conversar com você. Aí ele olhou para mim e falou assim: eu vejo você aqui na igreja, trabalhando, fazendo. E nessa época, a esposa dele, que é formada no seminário, ela que era diretora de música da igreja. Eu vejo você trabalhando tanto com a Edneia e está participando de tudo, está no coral e faz isso, faz aquilo. Por que você não vai para o seminário? Isso eu tinha 18 anos. Aí eu olhei para ele, seminário? O que é seminário? O que é seminário? Ele falou: você não sabe não? Eu falei: não, nunca nem ouvi falar sobre isso. E aí ele foi me explicar sobre o que era, né, todas as funções, explicou que tinha, né, seminário de educação religiosa, de teologia e de música sacra. Na hora que ele falou isso, eu falei: olha, eu acho que eu estou começando a deixar de ser perdida. Perdida nessa questão profissional. E aí eu fui começar a me informar, fui procurar saber e tal, como é que era. E o seminário, na época que eu fiz, era um curso extenso. Hoje em dia se faz até em EAD, né? Mas na minha época era só presencial. Colégio Americano Batista de Vitória. Lá perto do Parque Moscoso? Exatamente, lá atrás, o Parque Moscoso. Era um curso extenso, era um curso pesado e era um curso muito caro. Aí eu falei: pastor, aí eu, numa outra oportunidade, conversando com ele, falei: pastor, achei muito interessante, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Porque era, de fato, um curso muito caro mesmo. Aí ele falou: quanto a isso, a igreja vai se responsabilizar. Então, eu tenho uma gratidão enorme à Primeira de Vila Velha, porque a Primeira de Vila Velha me sustentou o seminário inteiro. Eles pagaram integralmente o seminário inteiro. E o pastor Donaldo, ele sempre foi espetacular nesse sentido. Ele sempre falou assim: Maristela, a igreja vai pagar o seu seminário. Porém, nunca se sinta obrigada a permanecer aqui depois que o seu seminário terminar. Porque pagar o seminário é obrigação da igreja. A igreja não faz isso querendo amarrar ninguém aqui. A igreja faz para o reino. Não é para criar mão de obra própria. Não é. É para o reino. Se você ficar aqui, bem. Se não ficar, amém. Porque você vai ser bênção em outro lugar e a igreja cumpriu o propósito dela. Então, meu coração sempre teve uma gratidão enorme por isso, pela igreja que me sustentou durante todo o tempo do seminário. E sustentou sem atrasar nenhum dia, nenhuma das prestações. Eu terminei o seminário com tudo pago. Então, isso é a visão do líder a respeito do que ele pode fazer, não pela igreja dele, mas pelo reino. Porque as coisas continuam, né? A vida continua. Então, a minha vida musical, efetivamente, começou no seminário. Então, eu entrei no seminário o ano passado. Inclusive, eu encontrei com um colega meu de formatura e ele falou: Maristela, você sabia que esse ano nós estamos fazendo 25 anos de formados? Falei: o cule é a boda de prata já. 25 anos de formados. Falei: meu Deus, Isaac, eu não tinha a menor noção que já tinha esse tempo todo. Então, o seminário, ele foi a grande abertura de porta nessa questão profissional e desse entendimento desse universo musical então, também. Um negócio legal que você está falando no seu caso é que às vezes as pessoas acham que algumas pessoas eu teria que ter um chamado. Sim. E você não teve esse chamado. Não, especificamente. Você estava na igreja, você estava trabalhando, estava ali fazendo. Alguém que percebeu essa tipo assim, oxe, ela está aqui, já está lógico, acompanhou o seu desenvolvimento, viu que você era capaz de tudo, e de repente chegou no momento certo da sua vida e falou assim: vamos por aqui? E nesse momento também você não teve dúvida. Sim, porque é engraçado isso. Às vezes eu escuto as pessoas falarem isso: porque o meu chamado foi no dia tal. Falei: gente, eu não tenho isso não. Também nunca teve crise também, né? Não, porque eu creio num Deus que ele responde aos nossos questionamentos, né? Responde às nossas dúvidas. É só a gente perguntar.
E eu creio firmemente que a minha trajetória, se você for perguntar assim, Maristela, se você olhar para trás, você tem arrependimento de alguma coisa? Eu não tenho, de verdade. Porque eu entendo que cada coisa que aconteceu faz parte de quem eu sou hoje. Sim. É o que eu Talvez sou hoje. se acertasse ou não, ou fizesse ou não fizesse, hoje Então, teria algo que não estaria em você, no e seu eu acho caráter. que o que é legal também é a gente perceber o quanto o líder ele tem um papel fundamental, às vezes, no desenvolvimento de talento, de dom. Porque o líder precisa ter essa visão. Nossa, Sim. fulano, eu acho que vai funcionar. Espera aí, vamos tentar. Porque, às vezes, existem pessoas no contexto da igreja que poderiam, mas que, porque nunca foram questionadas se gostariam Ou incentivadas até, ou a então está fazendo as fazer. coisas e ainda não percebeu Exatamente. que tudo aquilo que ela faz é uma contribuição para o reino É, muito grande. Então, é. assim, dá para expandir esse dom, esse Sim. talento. Então, o tempo que eu permaneci ali, né, que foi o tempo do seminário, eu permaneci ali na Primeira de Vila Velha, trabalhei, assumi a direção musical da igreja e tudo. Então, ali foi um lugar muito importante na minha vida acadêmica também, né? Então, isso tudo foi muito importante. E todo o seminário ele foi um trampolim para a minha próxima faculdade. No seminário, vamos falar Ah. agora da música, você se formou em música cristã. Qual foi sua maior dificuldade? Porque às vezes a gente conta uma história muito assim, aqui eu passei pelo seminário. Aham. Pensei, acho que deve ser 4 anos, né? Olha, 4 anos. Quando eu fiz, eram 5. 5 anos. Foram 5 então, anos. são 5 anos da sua vida que você enfrentou um meio acadêmico, Sim. por mais que ele fosse baseado no meio cristão, Sim. mas tem suas partes que são técnicas, Sim, entendeu? sim. E a gente tem nossas limitações também em algumas Sim, coisas. sim. Durante esse período que você estava estudando, estava se formando, quais foram as suas dificuldades? Primeiro, eu parto do princípio assim, Maristela, eu tenho uma característica pessoal. Eu quero fazer o melhor. Quero fazer o melhor. Sempre. Então, no seminário, por que eu fiz o curso de 5 anos? E eu entendo que até nisso foi Deus que atuou para que eu pudesse fazer. Eu não tocava piano. Então, o seminário, no período que eu procurei informação, ele tinha aberto a possibilidade para as pessoas entrarem sem tocar piano, para aprender lá, porém, eles aumentaram mais um ano, para fazer em 5 anos o programa. O programa de piano do seminário era muito difícil, muito difícil. Pra você ter uma ideia, a gente tinha a chave da sala do piano. Por quê? Porque a gente ia para lá de manhã. A gente ia para lá de manhã e estudava o dia inteiro para ter aula no final da tarde com a professora, para poder dar conta do programa de piano do seminário. Sim. Porque era um programa muito difícil. Então, eu cheguei no seminário tocando um livrinho inicial de piano, que todo mundo que começa a tocar piano passa por ele, que é o Leila Fletcher 1. Quando eu me formei tocando o 521 do HCC. Me formei fazendo acompanhamento para um solo, para alguém cantar. Me formei fazendo acompanhamento coral. Então, o programa de piano do seminário, as matérias técnicas do seminário eram matérias muito pesadas. Não foram matérias fáceis no período que eu fiz. Ainda mais porque eu era muito crua. Eu não tinha uma bagagem de escola de música anterior. Tipo assim, minha mãe me colocou no estudar piano cedo. Não tive nada disso. Foi na raça. Eu lembro que no primeiro semestre eu sentei na frente da professora de piano, que ela é até minha amiga hoje, trabalha comigo. Aí eu falei, tia Sandra, eu estou tocando isso aqui. Você acha que no final eu vou conseguir dar conta de tudo que eu vou ter que dar? Ela falou, pode confiar, você vai dar conta. E realmente foi isso que aconteceu. Mas não aconteceu de forma fácil. Aconteceu com muito sacrifício, gente, muito. Eu passava horas e horas e horas e horas e muitas horas do meu dia sentada no piano para poder dar conta da matéria. Aí depois começa a entrar regência coral, aquele negócio difícil também, e aí iam horas e horas e mais horas. Então, o seminário foi algo que, de forma técnica, demandou muito da minha vida, mas muito. Eu acho legal você falar isso, porque a gente vê as pessoas prontas, ou vê um seminarista de música, a gente não sabe qual que é a dificuldade. Não. Entendeu? Acha que as pessoas às vezes acham que é algo fácil, algo tipo assim,
se a pessoa tem talento para aquilo ali. Não. Então, assim, igual você falou, eu tinha minha característica. De repente, eu me encontrei com um piano, que é algo que eu nunca tinha visto na minha vida. Nunca tinha sentado, eu nunca experimentei aquilo. E para eu dar conta, teria que ser tecnicamente certo. Eu tenho uma nota para alcançar, para eu poder passar, para eu poder desenvolver. Sim. E outras coisas mais, entendeu? Eu acho que é muito interessante falar isso. 2 seminários, e eu creio que também que o de educação cristã tem sua dificuldade, vai ter algo que a pessoa chega, não, eu consigo fazer isso, mas vai ter outra matéria que é completamente diferente, e teologia, a mesma coisa, e por aí vai. Eu acho que a valorização dos seminários, principalmente os seminários batistas, eu acho que é a nossa realidade, nosso ambiente, não conheço outros, é legal a gente falar isso. Porque às vezes a pessoa sai do seminário de música, vai para uma igreja, ou está estagiando, você vai ter que fazer um coro, reger um coro. Há uma dificuldade nisso, há uma técnica por trás, há horas de trabalho, de sacrifício e de tudo isso. E é importante a gente salientar, Luciano, porque eu vivi as 2 realidades. Eu fiz o seminário de música sacra e depois eu fiz a faculdade de música, bacharelado em música. Eu fiz também, na FAMES. Fiz o bacharelado em canto lírico. Então, eu tenho a visão dos 2 lados. E eu posso te afirmar, assim, com 100% de acerto, que o menino que faz só a faculdade de música, ele não está pronto para cair dentro da igreja, da igreja, no trabalho da igreja. Por quê? Porque o ensino estrutural da liderança que o seminário dá, a escola de música não vai te dar. Porque a escola de música é só quebradeira, técnica. Toca, se você canta, se o seu instrumento, se você veio aqui para fazer o pagode, você vai ser um profissional do pagode, vai tocar em qualquer orquestra. Mas liderar um departamento, um ministério. E gerenciar pessoas. Recursos também, né? Então, é muito gerenciamento que você aprende, desenvolve capacidade dentro do seminário. Sim. Então, o seminário, ele é muito além do que somente questões musicais. Então, a pessoa que passa pelo seminário, o ministro que passa pelo seminário, sem dúvida nenhuma, ele vai ter muito mais estrutura espiritual, estrutura emocional, estrutura psicológica para aguentar o esbarro dentro da igreja. Eu estou dizendo que é impossível? Não. Mas que a estrutura que o seminário dá é completamente diferente da faculdade de música. Cara, é muito legal você falar isso, porque às vezes as pessoas... Quando a gente conversa com alguém que é músico, ou que é ligado à área da música, às vezes tem essa pergunta, mas pode ser ministro e pode não ter passado pelo seminário e só feito uma faculdade de música? Eu falei, cara, não sei, depende de cada igreja tem sua... Mas eu acho que no seminário você consegue lidar com algumas questões que a faculdade de música não vai lidar. Não vai dar. Como você falou, lidar com pessoas, lidar com o lado espiritual, porque aqui a gente não tem um outro lado com o qual a gente lida, que não quer que você exerça o seu ministério, a sua função aqui na igreja, desde a pessoa que está na recepção até o pastor. Sim, né? A gente tem que ter consciência disso. Na igreja, muitas vezes o líder de música, o que menos ele faz é música. Ele gerencia pessoas e isso é para a eternidade. Então, o trabalho, né, do líder de música na igreja, desse trabalho na igreja, é um trabalho que precisa ser enxergado com muito temor e muita responsabilidade. É muito temor. Porque você está pastoreando pessoas. Eu passei por igrejas que o meu pastor era um ministro de música, que era uma igreja tão grande que até eu chegar no pastor, falei, aí eu sentava na frente do ministro de música e chorava. E ele ouvia, e ele aconselhava, entendeu? Então, essa questão da capacitação que o seminário dá, para mim, é algo que faz eu desenrolar o rolê da igreja. Sim. Não tenha dúvida disso. Porque ele dá, e na minha época, então, por ser um curso tão estruturado, né, dessa forma apertada que a gente tinha que resolver, tinha que fazer, então isso foi algo que acrescentou profundamente a minha trajetória. Não tenha dúvida disso. Então, vamos tentar dividir aqui a nossa conversa aqui um pouco. Tá. Vamos falar da igreja agora e depois a gente fala do canto lírico e dos seus aspectos que são culturais que transpõem barreira. Tipo assim, tá ligado a uma cultura humana, principalmente do nosso lado do Ocidente. Sim.
Né? Então, nós temos duas coisas completamente, como assim, estão no mesmo ambiente, mas são diferentes nas suas, no usual de seu e etc. Na igreja, o coro, como que isso entra na sua vida, como que você vê o coro na estrutura da igreja, por mais que nós seja algo que é assim, muito basilar no nosso meio, principalmente batista, né? Nós temos essa cultura, então, onde que você acha assim, de um tempo atrás, de quando você começa, saiu do seminário, onde que nós estávamos e onde que nós estamos? A gente tem vivido, assim, eu faço parte de uma geração que foi inserida num contexto. Os meus sobrinhos, num contexto digital, tecnológico, de aceleração de conhecimento, os meus sobrinhos nasceram nesse contexto. Então, para eles, o que eles veem hoje, eles já nasceram incluídos naquilo ali. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente vive... Quando eu me formei, a diferença, assim, essa questão coral é uma questão que, hoje em dia, até dentro das igrejas batistas, tem se lutado para manter. Muitas igrejas batistas já não possuem mais coro nenhum. Agora, qual é a função do coro no contexto da igreja? O coro, ele tem uma função educacional. A gente precisa entender isso. Quando uma igreja tem coro, muito provavelmente você vai ter uma congregação que canta muito melhor. Sim. Você vai ter uma congregação que canta. Você vai ter uma congregação que divide as vozes. Você está sentado na congregação e está todo mundo dividindo as vozes. Porque o coro tem essa função educacional para quem pertence à igreja. Eu conheço um maestro que ele sempre falou isso. A função do coro dentro da igreja é ensinar a congregação a cantar. Então, essa é a função primeira. É as pessoas olharem para o coro e falarem, uau! Então, essa é, né, do coro para a congregação. O coro em si, ele tem outras funções. Porque é muito legal você estar num coro. É muito legal você vir toda quinta-feira e se encontrar com a galera e conversar e bater um papo e orar e saber da vida, do que está acontecendo e poder entender, né? Fulano sumiu, por que sumiu? Aí, não, está sumido por causa disso, porque está com isso. Então, essas questões que acontecem dentro do coro, elas são fundamentais para manter a igreja de forma saudável. É um grupo de comunhão também. Exatamente. O nosso coro, por exemplo, é uma igreja, porque é um coro que tem quase 60 pessoas. Sim. Tem igreja que não tem 60 membros. Então, a gente tem que pensar nisso, que é quase uma igreja dentro de outra igreja. Então, sim, é um grupo de comunhão, querendo ou não. Então, quando eu me formei no seminário, eu fiz área maior em regência coral e canto. Esse é o trampolim para eu ir para o outro lado. Eu fiz a faculdade de regência coral, então eu ensaiava, que na minha igreja tinha um coro estabelecido e tal, mas aí uma colega de turma, que era da minha turma, ela falou, Maristela, eu quero fazer regência coral, mas na minha igreja não tem coro. Falei, peraí, vamos dar um jeito nisso. Aí na minha igreja tinha um coro feminino. Aí a gente perguntou ao professor, ela pode fazer com coro feminino? Pode. Então você vai lá para a igreja, você ensaia as meninas lá. Então, na minha época, já existia uma determinada dificuldade na manutenção de um coro. Porque não é fácil você ter alguém para liderar, né? São N questões, às vezes não tem um pianista. Sim. Então, são muitas questões que, graças a Deus, aqui no nosso contexto, a gente consegue ajustar. Então, só que aí, com o passar do tempo, eu me formei no final dos anos 90. De lá para cá, o mundo não girou, capotou. Literalmente capotou. E aí, a gente vem assistindo um empobrecimento da música. Né? Os anos vão passando, até porque esse giro muito rápido faz as pessoas perderem a capacidade da avaliação. Né? Eu quero tudo muito rápido. Eu sou professora, então... Da admiração, parar para você admirar uma música, um detalhe. As pessoas estão perdendo com o passar do tempo, porque tudo está no clique, você passa para frente, você acelera.
Então, você não presta mais atenção. Tudo vai ficando... E isso, obviamente, vai se refletir dentro da música da igreja. Não tenha dúvida. Então, na década de 90, os cânticos que os caras pegavam para tocar, que tinha 500 acordes, hoje tem 3. E aí tudo é feito em cima de 3 acordes. Então, isso, querendo ou não, é uma evolução, mas é um empobrecimento da arte. A arte vai se tornando empobrecida. Então, manter um coro dentro de uma igreja é caminhar contra essa maré. É você sustentar. É verdade. Desde de quem vai vir participar, que é dedicar um tempo, toda semana, assumir o compromisso toda semana de estar aqui pelo menos umas 2 horas. E estudar. Estudar, porque não tem jeito, é decorar. Isso tudo são funções que levam tempo. Mas aí a igreja precisa manter isso para que essas questões musicais continuem, porque senão você vai travando. Então, por exemplo, a nossa igreja tem o coro infantil. Então, o coro infantil já desenvolve nas crianças a capacidade do cantar, que hoje em dia também, cada dia mais, está se perdendo, né? As crianças já têm essa coisa, mesmo que as escolas ainda lutem contra, mas, às vezes, em casa, já não ouve mais, já não canta mais, e se ouve é algo de procedência duvidosa, né? É aquele negócio que não... Porque os alunos... Baixa qualidade. Porque os alunos que chegam para mim, eu sei exatamente quando é uma criança que ela recebe um estímulo musical em casa, e quando é uma que os pais não estão nem aí. Então, existe essa diferença. E a igreja tem essa função de não permitir que isso se perca. Então, é função da igreja estimular desde a infância esse gosto pelo cantar. Porque uma igreja, ela também precisa disso, precisa de cantar. É tão lindo quando a gente está aqui na frente, que a gente fala, agora é só a congregação. Cara, é um negócio assim de chorar. Porque a igreja também precisa desse movimento musical, desse movimento coral. Então, isso é algo que não pode se perder. E que, infelizmente, tem se perdido com a chegada, né? Deixa eu só acertar o seu microfone, rapidinho. Levantar? Com a chegada, muitas vezes, daquilo que é mais fácil, que você aprende muito rápido. Então, toda essa coisa que você falou da questão do tempo, das pessoas não terem mais tempo e dessa vida ser essa correria, ela vai de encontro a esses processos que demandam tempo. A música, para ser bem construída, não é da noite para o dia que acontece, não, gente. Da noite para o dia é coisa rasa, é coisa que não dura. Sim. Então, ela demanda uma vida, é uma vida inteira. Então, se eu te contar quantas vezes eu deixei de fazer coisas na vida porque eu tinha que estudar. Vamos fazer isso. A família vai não sei para onde. Gente, eu não posso ir porque eu tenho que estudar. Eu não posso ir porque eu tenho ensaio. Não tem jeito. É um compromisso profissional como... Se a pessoa tivesse que dar para um vestibular, tivesse que estar para medicina, se eu não cumprir esse horário agora de estudo, eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta. Então, a música, ela tem essa coisa de que a gente precisa, se eu quero, eu vou ter que fazer o meu tempo acontecer para dar conta. Porque a minha professora de canto, ela sempre fala isso, Maristela, o palco é implacável. Você pode ter todas as artimanhas para chegar no palco, mas na hora que você bate lá, se você não souber o que você tem que fazer... Não tem nada que consegue acontecer. Não vai acontecer, porque é implacável. Ou você chega lá pronto, ou... né? Então, essa coisa do enrolar, quando a gente pensa em música, isso é um negócio que chega uma hora, ele cobra. Vai cobrar. Vai. Você falou, logicamente, você trabalha no contexto também, que não é só do canto coral, que seria o nosso lado mais clássico. Nós temos um lado mais pop, que é o da banda, do louvor, e você sente que isso refletiu nos dois lados, porque, como você falou, as nossas músicas começaram a empobrecer junto, no mesmo momento que nós tivemos um momento... Lá na década de 80, que a nossa música também se enriqueceu. Sim. Muito. Com acordes, voz, gravações, coisas que, caramba, que você ouvia uma produção
de um artista secular, você ouviria um Ivan Lins Sim. e ouviria algo do Vencedores. De Vento em Popa. De Vento em Popa. Assim, não, calma aí. É. O Ivan Lins poderia tocar aí com a gente, né? A gente tocar com ele, não. Entendi. Ele poderia Sim. tocar aqui. Sim. A gente também veio, a gente se moldou a essa... Você sente que isso é palpável? Assim? Luciano, isso é um problema, é como se fosse uma onda que vem lá de fora. Porque o que acontece? Essa questão não é nem a questão da secularização, mas é da igreja se tornando... hoje existem igrejas que são grandes empresas, né? São Sim. grandes negócios. E isso tudo ele vai... É como se fosse espremendo. Ele vai espremendo essa questão artística. Por quê? Porque eu preciso produzir. É produtividade. Então, quando você pensa em Jorge Camargo, João Alexandre, né, os caras, as harmonias que você fica ouvindo assim. Hoje, quando eu estou num lugar que eu ouço alguém fazer uma harmonia diferente, eu já faço assim. Você ouve um diminuto, você já... eu já faço assim, opa, peraí, tem um negócio diferente acontecendo. Esse aí já estudou um pouquinho mais. Aqui na nossa igreja, a gente tem uma graça, assim, bendita de Deus, obviamente, debaixo da liderança da nossa ministra, que é um povo que estuda. Sim. E é um povo que se cobra. Fulano, você não está sabendo a sua parte. Não dá, não. Então, vamos... E a gente vai além desse processo de simplesmente fazer os 3 acordes. As coisas acontecem de uma forma mais robusta. Sim, porque até quando a gente vê algo de qualidade fora, essa cobrança existe. Uhum. Quando você pega de uma parte da música secular que produz melhor, algo refinado, o músico chegaria e... Pronto. E ele tem que dar conta, não tem um mimimi. Hoje em dia, aqui no nosso lado, aqui na nossa igreja, se você às vezes falar alguma coisa com alguém, a pessoa já não vê mais. Mas eu... Como você disse, é implacável estar aqui também na hora do culto. Sim. Isso aí eu dou mérito para todo mundo. Eu falo assim, cara, eu admiro os músicos, às vezes a gente fica admirando pessoas de fora, eu admiro os caras da minha igreja. Porque os caras estão lá todo domingo, não recebe nada para isso. Sim. E tem que estar aqui e segurar para não errar também. Sabendo o que tem que fazer. Às vezes eu acho que essa chave, como eu já te falei que eu trabalho no meio profissional, eu já vi cara da direção fala assim, você não precisa voltar, não. A gente vai providenciar outro. Porque o cara chegou lá gaguejando o que ele tinha que fazer. Não existe isso. Essa possibilidade aí não tem. Você tem que chegar lá, senta, faz o que você tem que fazer, levanta e vai embora. Só que quando eu penso na questão da música na igreja, eu não entendo o que se passa na cabeça das pessoas que acham que dentro da igreja... o meia-boca vai funcionar. Eu não entendo. Porque quando a gente pensa, primeiro no privilégio que é dado para a gente, que eu sempre falo isso, de Deus, o que a gente merece? O inferno. A gente não merece mais nada além disso. Só que a graça nos alcança. E por causa da graça, ele dá para a gente o privilégio de estar aqui. Ele pega aquilo que eu sei que é desse tamaninho e usa. E faz. Só que eu tenho responsabilidade. Sim. Eu tenho responsabilidade. Então, se a minha responsabilidade é tocar, eu tenho que chegar lá sabendo que eu vou tocar. Porque eu estou participando de algo, em primeiro lugar, que não me pertence. Que é um reino que é infinitamente maior. Que não é para mim. Não é para mim. Igreja não é lugar de glória humana. Essa fase aí a gente já passou. Já passou desse momento, essa fasezinha de glória humana na igreja, não é para a gente. Mas a gente precisa entender que, por causa disso, o meu temor a Deus e aquilo que me move a estar aqui, precisa fazer com que eu chegue aqui voando baixo, fazendo tudo sem desculpa, sem nada. Às vezes a gente vê gente aqui que você sabe que tem uma vida complicada, e que trabalha, e que corre, que está com não sei quem doente, que toma conta. Quando você vê o fulano fazer o negócio, você fala assim, cara, é isso. Tinha todas as desculpas do mundo para não fazer uma lista bem feito, enorme. Mas se dedicou. Se dedicou e fez. Inclusive, você falou um negócio muito legal. Muitas pessoas estudam muito,
no meio secular, tem um instrumento e não consegue tocar na frequência que o músico cristão toca. Não. E nem, desculpa o que eu vou falar aqui, e nem com a quantidade de gente, mesmo que você não está aqui para isso, para te ouvir. Aham. Entendeu? Então, você tem mais um motivo de privilégio por aquilo que você faz, por aquilo que você se dedica, de estar aqui para fazer o melhor. Porque tem gente aí fora que, às vezes, o cara é profissional, não exerce, trabalha em outra coisa, né? Tem uma outra profissão, mas profissionalmente ele é um guitarrista, ele é um baixista, ele é um baterista, mas ele não tem nem onde exercer o seu talento, né? A gente tem esse privilégio ainda. Não, e a gente precisa entender isso. Eu agradeço a Deus porque estar nesses dois ambientes me faz ter essa visão muito clara, que às vezes as pessoas confundem, né? Fica aquele negócio meio confuso. Então, eu sei exatamente qual é a minha função dentro da igreja. Eu sei que aqui, tudo que eu faço tem a palavra na frente, serviço. A primeira palavra é essa, serviço. Não é nada, né? Até quando eu estou eu entendo isso também, que a música que eu faço é para a glória do Eterno. Se eu estou aqui adorando ao Senhor de forma direta, é para a glória do Eterno. Mas quando eu estou dentro do teatro, é para a glória do Eterno também, porque foi Ele que me deu. Eu não tenho nada de mim. O que eu faço e a capacidade que talvez eu tenha, foi Ele que me deu. Então, eu não posso me apropriar disso e achar que eu sou uma estrela, porque isso não existe. Não existe. Então, quando a gente entende isso, a gente começa a agradecer, só agradecer a Deus o fato de que somos privilegiados. Demais. Demais. Porque Ele nos dá essa oportunidade de participar do reino. E o motivo também, né? Às vezes as pessoas, poxa, mas o cantor tal tem dinheiro, mas o motivo para ele estar cantando, se acabou a plateia, acabou a vida dele. Esse é que é o problema. Entendeu? Acabou a sua fama por estar calcado apenas no nome, né? Acabou a plateia, acabou a audiência hoje do Instagram, do TikTok, ninguém mais segue, caiu seus seguidores, assim, acabou diminuiu os seus ouvintes do Spotify lá, do Deezer, onde for, ele entra em depressão porque ele está calcado nisso. E a gente não está calcado nisso. Não está, não deve estar, e isso não pode ser motivador para eu levantar no domingo de manhã às 7 horas para estar aqui às 8. Não pode ser. Não pode ser, de forma nenhuma. Porque senão a gente faz o certo com a motivação errada. Então, fazer o certo com a motivação errada não adianta nada. Você tem que fazer o certo com a motivação certa. É entender. É a mesma coisa da história de João Batista. João Batista podia pegar a glória para ele, porque ele batizava, ele tinha discípulos, mas ele entendia qual era a dele naquele contexto ali. Ele sabia que ele não era o Messias, ele sabia que ele estava ali para preparar o caminho de alguém. Então, ele cumpriu a missão dele lindamente, feliz, sem recalque, sem nada. Quando Jesus apareceu, quis que ele batizasse, e falou, eu? Batizou, mas ele entendia qual era a função dele. Muitas vezes o problema do músico na igreja é que ele não entende a função dele. Ele acha que porque ele toca um teclado muito bem tocado, o dia que ele não for, todo mundo vai ficar sentindo falta dele. Rapaz, faz isso não. Né? Não vai não. É a grande realidade. Não faz isso não. Então, eu sou muito grata a Deus, porque eu vivo num contexto de igreja onde as pessoas são maduras e elas entendem isso. Qual é a sua função? Filhinho, minha função é servir. Então, vamos embora. O servo não tem escolha, não. Ele serve. Só isso. A função dele é essa. E falando agora da sua segunda formação, né? Você fez FAMES, você se formou em canto lírico. Canto lírico, fiz. A grande pergunta que eu vou fazer agora para você, que é uma grande curiosidade. Você tem que ter o dom, tem que ter um padrão, se separa. Não, você não serve para o canto lírico, você serve. Você tem o talento ou não tem talento, ou condição, não sei o que é. Porque é algo completamente diferente do canto popular. Sim. Se eu te disser assim, que não é necessário uma predisposição, eu vou estar mentindo. Porque é algo muito específico. Eu achei agora assim, se eu disser que não é uma predisposição, é a verdade. Porque não tem jeito, gente. Quando eu
passei na faculdade, eu tinha terminado o seminário, foi um momento de muita crise, porque no final do seminário eu jurava de pé junto que eu ia ser ministra de música. Meu caminho já estava traçado, eu jurava de pé junto. Então, na minha formatura de faculdade, eu fui a solista do coro do seminário, eu juntei todos os alunos de todos os cursos, nós montamos um coro dos formandos. Legal. Eu ensaiei o coro todo, eu regi o coro. Então, eu achei que quando eu me formasse no seminário, eu ia ser ministra de música. De repente, meu mundo caiu. Meu mundo caiu, porque Deus falou assim, não, eu vou te levar para um outro negócio agora. Você está achando que você vai ser ministro de música, mas calma. Então, vamos para outra trajetória. E aí, nessa época, o que aconteceu? Eu ainda era membro da Primeira de Vila Velha, foi um ano muito difícil, que o nosso pastor teve um problema de AVC, ficou internado, então, depois daquilo a saúde dele ficou bem debilitada, e aí ele decidiu que no final do ano ele ia sair da igreja. E aí, a igreja, era uma reunião, eu já estava na reta final do curso, era o final do ano já, foi um pouquinho antes da minha formatura, eu entrei numa sala onde estava toda a diretoria estatutária da igreja, o pastor, e aí o presidente dos diáconos me fez o convite de assumir o Ministério de Música da igreja. Mas eu já sabia que não era ali que eu ia ficar, porque Deus já tinha falado comigo. Mas era uma igreja que eu passei muitos anos ali dentro, muitos anos. Então, você tem um apego emocional, né? Afetivo muito forte. Afetivo, muitos anos ali dentro. Aí, para mim, e eu percebi que para os irmãos também foi muito difícil, quando eu falei, não, eu não quero. Você olhava assim, as pessoas ficaram... estava todo mundo certo. Não, estava certo que ela ia ficar. Isso aí é só para cumprir tabela só. Exatamente. E eu falei, não, eu não vou ficar. Então, foi uma reunião muito difícil para mim, mas que eu sabia que era o que eu tinha que fazer ali naquele momento. Não era ficar. E graças a Deus, porque eu tive um pastor que me ensinou isso, que me ensinou que aquilo que a igreja investia em mim não era para mim, que eu podia ir para onde Deus me levasse, porque senão eu tinha ficado. E eu tinha ficado e eu tinha morrido ali dentro daquela igreja. Com certeza. Então, quando a gente pensa, né, naquilo que Deus faz, quando a gente olha hoje para trás, você entende que tudo faz parte de uma trajetória para você chegar onde você está hoje. E aí eu saí dali daquela igreja e eu falei, gente, para onde que eu vou agora? Para onde que eu vou agora, meu Deus? O que vai ser da minha vida? E aí, nessa época, eu cantava, eu fazia aula na Primeira de Vila Velha, eu implementei uma escola de música e eu fazia aula de violino com uma violinista da Sinfônica, Miriam Machado, filha do pastor Davi Machado. E aí, Samuel Machado, pastor da Primeira de Vitória. E aí eu fazia aula de violino com ela, mas como eu saí da igreja, eu já não faria mais lá. Aí eu falei, Miriam, me indica um professor. Aí ela falou, Maristela, faz aula com o Berto, porque ele dá aula ali na Igreja da Glória. Eu falei, eu não conheço ele não, mas eu era aluna da esposa dele no seminário, que a esposa dele era professora do seminário. Aí eu conversei com ela, falei, tia Sandra, será que se eu for fazer aula com o seu marido, ele me aceita? Claro. E aí, nessa época de transição da igreja, eu fui lá fazer aula com ele. Aí eu conversando com ele e tal, falei, Berto, eu estou sem igreja. Menina, vem para cá, vem para cá. Nossa, você vai amar aqui. Aqui tem jovem pra caramba, todo mundo da sua idade aqui. Pode vir para cá, vem num domingo que você vem no domingo de manhã. Aí fomos, eu e minha irmã, para lá. Quando a gente chegou lá, que a gente olhou aquela igreja, domingo de manhã, que a Igreja da Glória, na época que eu cheguei lá, era assim, domingo de manhã, a igreja entupida. Entupida de gente. Entupida. E toda a galera da nossa idade, eu falei, pô, é aqui que a gente vai ficar. E aí eu permaneci, aí a gente foi para a Igreja da Glória, ficamos lá muitos anos, uns 15 anos eu fui membro da Igreja da Glória, que foi uma igreja também, tenho amigos assim, profundos, amizades antigas de gente que é de lá, da igreja até hoje, e foi onde eu aprendi muita coisa relacionada ao Ministério da Música, rolê de trabalho na música e trabalho em outras áreas da igreja também. Aprendi na Igreja da Glória, que é, como a gente já falou, uma grande escola, né? Igreja é escola.
E na época que eu participava lá da igreja, era uma igreja que tinha muitos movimentos de muitas coisas aconteciam. Era uma igreja que na segunda-feira à noite a igreja estava uma confusão e de gente para lá e para cá e acontece isso, ensaio disso, ensaio daquilo. Então ali eu fiz muita coisa boa. Ali eu regi o coro de adolescentes, ali eu regi o coro jovem, ali eu regi o coro da terceira idade, tocava no coro feminino, tocava no coro de xilofone, tocava na orquestra, participava do Ministério de Louvor. Então eu participava de muita coisa. Na mesma área. Na mesma área. Liderava o ministério, participava da liderança do Ministério de Adolescentes, depois participei da liderança do Ministério de Jovens. Então, as coisas iam acontecendo. Então, ali eu fiquei durante um bom tempo. E aí, no meio desse caminho, nesse contexto, o ministro de música, que é Alberto, ele regia o coro da Cezanne. Aí ele falou assim, Maristela, vamos cantar comigo lá no coro da Cezanne? Estou precisando de um soprano lá. Falei, vamos embora. Aí, fui para o coro da Cezanne. Quando eu cheguei lá, eu conheci a pianista, Cláudia Marques, que era, nessa época, professora da Faculdade de Música. Aí, em conversa vai, conversa vem, conheci ela lá, e ela falou assim, qual é a sua formação? E ela era professora na faculdade, né? Falei, eu fiz o seminário. Você fez seminário de quê? De música sacra. Ah, legal. Você não tem uma faculdade de música assim, um curso reconhecido? Falei, não tem. Pois você precisa. Vamos dar um jeito nisso. Aí ela era coordenadora de uma escola de música particular, onde quem dava aula era o chefe do departamento de canto da faculdade de música. Uhum. Aí ela falou assim, bora fazer aula lá com ele, que ele vai te preparar, você vai fazer essa prova, você vai entrar. Então, foi esse o caminho que eu fiz para poder chegar lá na faculdade de música. Então, eu fiz 1 ano de aula com esse professor, eu já tinha feito a área maior no seminário, que o seminário, quando chega no final, você tem que escolher 2 matérias para você fazer uma área de especialização, que eles falam. E eu fiz em canto e em regência coral, então eu fiz as 2. Então eu já entendia alguma coisa de canto lírico, fiz esse 1 ano com ele, passei na prova e entrei na faculdade. Então, quando você fala entender do canto lírico, assim, você tem uma predisposição, então, vocal para poder... eu volto lá no começo da pergunta. Então, alguém viu assim, ó, a Maristela tem... E o que é isso? Que predisposição é essa? Que qualidade vocal é essa? É cantar alto? É cantar forte? É ter massa? É muito difícil de eu te falar isso aqui, porque se eu ouvir alguém, eu já vou falar. Esse fulano aí pode colocar para estudar canto lírico, porque ele já tem... Porque, na verdade, o que acontece? O canto lírico, ele dentro de características específicas que ele tem, o canto lírico é um universo muito louco. É muita fisiologia, é muita anatomia. Minha professora, ela fala umas coisas assim, fulano tem um nariz grande, ele vai poder cantar, ele vai virar tenor. Falei, mas como você está falando isso? Por conta da anatomia dele, os espaços dele vão ser maiores, então a voz dele vai vai bater aqui nos ossos do rosto de forma muito melhor, entendeu? Então, existe todo um processo que você vai construindo. É como se fosse um jogo de quebra-cabeça, que você vai construindo. Então, todo mundo pode cantar? Pode. Todo mundo vai ser solista? Aí não, porque o solista ele precisa de umas outras características, né? Ele precisa ter algumas outras coisas que vai levar ele um pouquinho mais à frente. Mas o cantar em si, ele é para todo mundo. Eu sou muito desafinado. Não tem problema não, filhinho. Vem cá que a gente coloca você no lugar que vai dar certo. Porque a gente fala isso... a gente vai voltar lá na questão do empobrecimento cultural e etc. Porque durante um tempo, de maneira geral, se você falasse no Pavarotti, as pessoas sabiam quem era. No Carreiras, as pessoas sabiam quem era. Na Jesse Norman, as pessoas sabiam quem era. Mais popularmente, na Montserrat Caballé, que depois gravou com o Freddie Mercury, as pessoas tinham esse contato com os cantores líricos. E uma admiração. Tanto que os Três Tenores, eles abriram uma Copa do Mundo. Eles lançaram um disco que foi campeão de vendas durante muito tempo. Três tenores. Cantando áreas, cantando músicas de óperas, né,
que são conhecidas de uma certa forma, ou você ouvia até nisso, no desenho animado. Tom e Jerry. Entendeu? Então, há uma certa geração que já nasceu com uma ambiência desse negócio, não é estranho. Sim. E a gente, assim, de certa forma, a gente sente falta desse lado que é cultural, que é secular, não é uma arte que nasceu agora, não é? Anda junto com a música, com a história da música em si, com a música clássica em si. Sim. E hoje a gente não vê mais. Isso também é uma questão cultural do país. Por exemplo, eu já assisti a abertura da Copa da UEFA, futebol. Quem foi cantar foi, como o negócio aconteceu lá na Europa, quem cantou foi um tenor chamado Jonas Kaufmann, alemão, maravilhoso. Na hora que eu olhei, eu falei, ué, gente, o que ele está fazendo ali? Porque isso, para eles, quando você pensa no contexto Europa, é muito mais comum do que para a gente que é brasileiro. É muito mais comum. Então, lá nasceram os grandes nomes da música ocidental, né? Da música clássica, oriental, da música erudita. Então, eles conseguem ter uma cultura muito maior do que a gente aqui. Então, o artista, especificamente de música erudita no Brasil, rema um remo pesado demais, mas muito pesado, contra uma maré, né, que tudo bem existir, mas que não é só isso. Mas mesmo nesse meio, por exemplo, no meio dos... Hoje, de um tempo para cá, a gente teve muitos musicais. Sim. Vários musicais, não? Vamos falar de São Paulo, que é onde a coisa acontece. Sim. E que tinham pessoas que não vinham dessa formação de vocês. Sim. Não é? Vinha o cara que não, ele é um ex-programa de calouro que está fazendo musical. Entendeu? Não estou querendo criar contenda aqui, não. Mas, às vezes, não é uma pessoa de carreira que, às vezes, daria voz a, sei lá, a um determinado personagem que quem está acostumado a ouvir, não é essa voz. Mas aquela pessoa está ali porque tem como você falou, tem um negócio por trás que precisa do borderô, precisa esse nome vai trazer. É muito difícil. Entendeu? A gente vive esse contexto que muitas vezes é muito desanimador. Porque você estuda, e quando você vai ver quem está cantando, você fala assim, gente, para que eu estou estudando tanto? Para quê? Se na hora do vamos ver é ela que vai pegar o lugar. Mas aí eu penso sempre isso para quem não tem Jesus é muito complicado. Mas eu sempre penso no seguinte, quem me sustenta não são eles, é Deus. Quem me sustenta é Deus. Então, se um dia eu tiver que estar lá, eu não vou precisar fazer nada. Eu vou precisar manter o meu caráter e ir, porque é Deus que vai abrir a porta. Então, a música já me levou a lugares que eu nunca iria. Em primeiro lugar, pelo meu dinheiro, eu não ia. Porque quando eu olhava assim, eu falava, gente, eu estou aqui mesmo? Nem pelo talento, mas eu tenho certeza absoluta que eu estive lá, porque foi Deus que quis que eu estivesse lá. Foi Ele que colocou, né, as pecinhas no lugar e falou, não, agora eu quero que você faça, eu quero que você esteja. Então, a gente vive um contexto, especialmente quando eu falo na questão da música erudita, né? Um contexto muito enviesado. Em qual sentido? Hoje em dia, os espetáculos, especialmente os espetáculos de ópera, para quem canta, tudo precisa ter um viés. Sim. Um viés político, um viés sexual. Então, as pessoas hoje em dia já não... Contar a história por si só já não é mais o bastante. Então, isso tudo, para quem é cristão, é muito complicado, tá? É muito complicado. Então, na verdade, eu sempre falo isso converso com Deus, eu sempre falo isso, Senhor, se eu tiver que negociar aquilo que eu acredito, eu não vou aceitar, porque eu não quero. Porque isso aqui vai ficar aqui. A glória do palco, do aplauso, vai ficar aqui. Então, a minha visão precisa ser além do alcance do que eu estou vendo. Na realidade, do palco é o grande finale, os aplausos. Acabou. E acabou, né? Acabou. Você vai lá, você vai pro camarim, você vai trocar sua roupa. Acabou. É muito mais momentâneo do que
É do que a gente... É efêmero. efêmero, É totalmente. efêmero, passa. Eu lembro uma vez eu fiz um espetáculo, uma ópera do Tim Rescala. Maravilhoso, um espetáculo Grande maravilhoso. músico, trabalhou na Globo muitos Aham. anos, E né? tem óperas lindíssimas. A gente Sério? fez a Orquestra dos Sonhos, que era uma ópera infantil. Teatro lotado, lotado. Tinha gente em pé, a gente olhava da frente, as pessoas estavam em pé em volta. E aí fizemos o espetáculo, tá? As crianças amaram, tá? Terminou. Aí no outro dia de manhã, minha irmã ficou aqui em casa, ela falou assim: "Ai, vamos no supermercado". Aí fomos nós duas. Quando eu cheguei no supermercado, eu encontrei com alguém que estava lá. Aí a pessoa olhou para mim e falou assim, mas você via que o espanto dela era sincero. "Você aqui no supermercado?" Minha irmã olhou para minha cara, eu olhei para a cara dela, falei: por quê? "Nossa, gente, mas você fez aquilo tudo ontem lá e hoje você está aqui?" Eu falei: porque É é a só o vida. trabalho, é só o trabalho. Não tem essa coisa de, ai, não vou nem pisar no chão. Não, não tem não, gente, não tem não. A vida é muito mais do que isso, vai muito além, então a gente tem que ter o pé no chão. Você falou, depois você fez a FAMES, Ah. qual foi a sua... Vou voltar à mesma pergunta que eu fiz do Seminário, CETEBS, né, no caso. Qual foi a sua maior dificuldade? Ou você já tinha se visto no canto lírico antes, durante todo o processo de igreja, de coro? Você, em algum momento, não... Não. É engraçado isso, porque eu nunca consigo ver um ponto de partida, assim. Aquela coisa clarar, foi nesse dia que aconteceu. Não tem essas coisas mágicas. Para mim foi um processo. Eu entrei no seminário, eu gostava de cantar, e eu conseguia cantar, fiz o negócio. Fiz a prova e vi como uma oportunidade profissional. Fiz a prova, entrei e fiz lá. E fiz muita coisa enquanto eu era aluna da Faculdade de Música, muita coisa. E continuei a fazer muita coisa depois que eu saí de lá. Cantei muita coisa. Fiz muita temporada com a Sinfônica do Estado, já fiz temporada no interior com eles, e ópera, e concerto, com a orquestra do SESI, com a orquestra da escola. Então, eu já fiz muita coisa com muita gente. Eu acho que quando você sai da faculdade, porque quando você está na faculdade, você tem a cobertura de que você é aluno da instituição. Quando você sai da instituição, você já não é mais o aluno, você é o profissional. Então, esse meio, ele é um meio muito, como eu posso dizer, não é rígido, mas ele é um meio muito que fica olhando para você o tempo inteiro, esperando que você faça alguma coisa errada, que algo dê errado. Então, é muita pressão. Muita pressão. Você fica debaixo de muita pressão para poder dar algum resultado, né? Só que aqui no estado do Espírito Santo, a gente vive um grande dilema, que as oportunidades não são muitas, mas as pessoas precisam trabalhar. Elas precisam pagar boletos, né? Porque a vida Não continua. para. Não, a vida não para. Então, isso vai virando, porque quando você pensa na questão do cantor lírico, o cantor lírico é uma profissão enjoada, porque ele só pode fazer aquilo ali. O cantor lírico, eu conheço as minhas professoras, né? Eu tenho duas professoras, uma mora em BH e outra em São Paulo. São irmãs. Elas viveram uma época de serem cantoras de carreira. O que é isso? Elas só cantavam. Elas não davam aula para ninguém. A vida delas era só cantar, um concerto atrás do outro, uma ópera atrás da outra, porque se vivia um movimento muito bom. Hoje em dia, elas precisam dar aula. Elas precisam ser professoras da faculdade, da Escola de Música do Municipal de São Paulo. A outra precisa ter aluno particular, porque cantar por cantar já não fecha boleto. Não. Ou não vai te garantir uma aposentadoria, vamos dizer, um envelhecimento com mais tranquilo. Não vai mesmo. Então, a música erudita no nosso país, ela tem sido muito espremida, como tudo, né? As como questões culturais educação e cultura tem sido... Como é espremido, não tem jeito, a música erudita entra nesse rolo aí. Você falou, vamos falar do Espírito Santo, Sim. Vamos falar de coisas legais agora, né? A gente choramos demais. A gente está com uma pessoa, que é a Lorena Pires, sim, que ela está indo estudar em Paris, cara.
Que Muito história, legal, uma muito história de legal. dificuldade de infância. Aham, E você falou que você fez várias obras, cantou várias. Você aham. pode falar, assim, consegue lembrar delas, falar quais foram os espetáculos musicais, as óperas que você fez? Sim, que eu já fiz, Se tem sim. uma ópera, assim, que te marca demais, tem uma peça que te marca demais. Sim, eu já fiz Cavalaria Rusticana, de Pietro Mascagni. Eu já fiz La Bohème, de Puccini. Eu já fiz os concertos sinfônicos. A Sinfônica tinha antigamente uma série chamada de concertos sinfônicos. Então, eu já cantei a Missa da Coroação de Mozart, já Uhum. cantei o Requiem de Mozart, já cantei o Requiem de Padre José Maurício, eu já cantei o Magnífica de John Rutter, o Requiem de John Rutter. Então, é muita coisa. Já cantei a Óperas Nona de completas você já Beethoven. fez, né? Porque a gente São está coisas acostumado muito a ouvir completas, só as separado. grandes Aham. áreas apenas, né? Porque Não. a ópera é um dinamismo muito Sim, grande, assim, de interação, eu tanto de tenho expressão corporal quanto interação com a sim, orquestra. A ópera é um sim, negócio, assim, é um é um universo. universo, é Eu fora da tenho um casinha. projeto com um colega meu de uma ópera de Pergolesi, uma ópera barroca chamada La Serva Padrona, Sim, que a gente passou para português e aí a gente fez toda uma ambientação de uma história que vai bem no público infantil, é super divertido. Então a gente já fez muita coisa com isso, com essa, inclusive que tem cantando uma pegada essa. mais comédia, né? Ela tá fazendo, Pergolese é comédia é bem comédia. Pergolese fez essa La Serva Padrona baseado na comédia dell'arte. Então é um negócio super engraçado mesmo. Inclusive cantando essa ópera, eu já participei de um festival de ópera lá em Belém, aquela Ilha de Marajó. O tema era Música na Floresta. Nós fizemos essa ópera Que no meio legal. da floresta amazônica. A gente passou 15 dias lá na Ilha de Marajó, eles fizeram matéria no Fantástico, a gente deu entrevista. Foi um Que negócio muito legal. legal, muito legal. Então, essa coisa de a ópera, né, do Tim Rescala, Orquestra dos Sonhos. Então, Handel, de Enéas. Então, são muitos títulos. Obviamente, poderia ter feito muitos outros, mas os que eu fiz, eu sou tão grata por ter feito. Há uns anos atrás, tinha o SESI promovia um festival de ópera. Então, eram várias apresentações, era um negócio muito legal. A Viúva Alegre. Então, eu já fiz muita coisa legal, mesmo. Já tive um trio de música lírica, eram 3 cantores Uhum. líricos, então a gente fazia um Legal. espetáculo chamado de Amores e Versos, que era um espetáculo de música erudita brasileira, e ele era permeado por poemas que a própria poetisa que escreveu declamava. Que legal. Era muito legal, muito lindo. Então, são coisas que foram acontecendo e que a gente foi desenvolvendo. Então, a coisa da Lorena, eu conheci a Lorena lá na faculdade. Eu trabalhei na faculdade de música num setor da faculdade chamado Coro Sinfônico. Então, o Coro Sinfônico tinha um projeto que ele contratava cantores para chefiar os naipes. Então, eu que cuidava das meninas do soprano. E, nessa época, a Lorena chegou lá como aluna, né? Então, enquanto eu trabalhei, ela era aluna era aluna do Coro Sinfônico, depois ela fez a faculdade e tal. É uma maravilha, gente, é uma maravilha. Tem que aproveitar, tem que viver, tem que aproveitar tudo e, de preferência, permanecer na Europa, oportunidade de trabalho. Então, ela consegue, com essa ida dela para a Europa, desbravar um campo assim, abrir caminhos. Abrir caminhos. Então, é isso que tem que fazer, estudar. Se a oportunidade bater na porta, vai e faz. Eu acho que ela venceu um concurso, né? O ano passado, 2023, ela foi 2024. lá fazer a prova. Teve audição lá na Ópera de Paris. Então, eu assisti o vídeo dela falando, gente, eu fui fazer a audição, mas eu tinha certeza absoluta que eu não ia passar. Certeza, mas eu fui, assim mesmo. É isso, tem que ir. Porque o não a gente já tem. Verdade. Então, a gente já sai com o não. Vai que, de repente, você recebe o sim, como ela recebeu. Então, tem que ir mesmo, tem que meter a cara e tem que ser feliz, tem que aproveitar todo o aprendizado que ela vai receber lá. E o meu desejo para ela é que ela fique lá, fique na Europa. Pela oportunidade de profissional, né? Pela vida profissional que vai ter.
que as coisas aqui são reconhecimento muito de todos difíceis. os lados, tanto do público quanto do governo. Sim, Como você falou, num evento completamente na nossa cabeça aqui, sul-americana, díspare de um futebol e música erudita. Não tem nada a ver. Aí alguém abre uma final de Champions. Então, sim, é um campo completamente aberto. E eu acho que tem um negócio legal aqui agora, legal. Eu acho legal, por exemplo, aqui a Adalgisa Rosa. sim. Agora ela é dona de teatro. Eu fui até no teatro, porque Que loucura! Esses dias teve um amigo meu da faculdade que se formou e ele fez lá. Aí eu fui lá conhecer, lindo! O espaço está lindo, super bem cuidado. Então, é mais uma oportunidade de espaço para se fazer. Tem um piano lá dentro. Que legal. Então, o espaço está super bem cuidado mesmo. Eu achei super legal. E um espaço que estava fechado, E né? você acha, ou você já pensou nisso, que às vezes, quem trabalha com música pensa muita coisa, né? Viaja muito, né? Sim. Passa até umas loucuras na cabeça. Você vê a igreja nesse local de ser uma promotora cultural também? Vou falar agora muito pro lado do clássico, do erudito. Você acha que esse espaço, a nossa igreja aqui, a gente poderia promover isso em algum momento? Do povo, do nosso povo, chegar e ouvir pelo menos uma área, ouvir. Pô, tem a trupe barroca, que é uma coisa fantástico, lindo, né? Sim, fantástico. Você é transportado para o século XV, XVI, musicalmente falando. Às vezes a igreja assumiu esse papel cultural também, que é de uma formação do ser humano. Sim. Né? Você tem uma acessibilidade daquilo e enxerga Deus em vários momentos. Você entende que tudo que é cantado, quando você junta várias pessoas com vários instrumentos, a mesma emoção que a gente sente às vezes numa cantata de Natal, uma cantata de Páscoa, você sente numa ópera, e você sente, cara, esse negócio transcende o humano. Não está só no meu templo, mas transcende o humano, porque foi algo que Deus deu, uma capacidade que Deus deu ao ser humano. Uma vez eu estava num festival, aí ia ter um concerto de um trio, o nome do trio era Aquários, era um piano, um violino e um violoncelo. E eles iam tocar só obras de Piazzolla. Aí eu falei, legal, vou lá ver. Gente, o concerto foi exatamente isso, transcendente. Chegou uma hora que eu estava chorando. Falei, cara, isso não pode ser humano, não? Não é. Não é humano, não. Não é. É um negócio... E aí, com relação a isso da igreja, o ano passado, eu participei ali na Igreja Batista da Mata Praia. No mês de novembro, mês da música, o ministro de música promoveu... Ele deu um nome à série, mas eu não lembro mais o nome. Que era o quê? Eram apresentações musicais antes do culto. Então, eram 30 minutos antes do culto, e aí eu tenho um projeto com a minha amiga Gláucia Castilhos, ela é arpista. Então, a gente faz um espetáculo eu cantando e ela tocando a harpa, né? E nós fomos lá e fizemos isso. E aí eu perguntei para ele, eu posso cantar o que eu quiser? Ele falou, pode. Não precisa cantar nada de igreja, você pode escolher o repertório e cantar. Então, a gente fez isso, a gente cantou área de ópera, cantamos coisas de Strauss, de Schumann, de Schubert. Só canções assim. Dentro da igreja, o pessoal estava lá todo assistindo um momento antes do culto começar. Então, eu acho que essa coisa aproxima também a igreja desse repertório, dessa música. E tem muita coisa que está no nosso subconsciente, né? Sim. Sim, e não é pecado. A grande sacada da coisa, que não é pecado, não entendeu? O ano passado, também, em agosto, eu fui no encontro dos músicos batistas do Brasil, da MBB. E aí eu fiz um concerto lá. Só tinha crente na plateia. E eram os ministros de música, né? Sim. Porque era o encontro dos diretores de música e ministros de música. E aí eu fiz o concerto lá. Eu fiz a mesma pergunta para o presidente. Eu posso cantar qualquer coisa? Ele, claro, você pode cantar qualquer coisa. E aí, como eu acho também que o que eu faço precisa ter um gancho educacional, tudo que eu fiz, porque eu cantei, acho que um negócio em português. Aí eu cantei um negócio em francês, em alemão, italiano.
como são idiomas que possivelmente, né, nem todos entenderiam, aí o que eu fiz? Eu traduzi tudo, falei sobre a história, o contexto, o autor, quem era, para todo mundo. Ah, que legal. Então, agora eu já sei sobre o que se trata. Dentro Do contexto. daquilo. Então, eu já sei sobre o que se trata. Então, agora eu vou falar. Porque também é muito chato você ficar vendo uma pessoa que você não está entendendo nada que ela está falando, não passa uma letra, não passa um nada. Sim. Então, eu acho que quando você faz isso, você faz com que as pessoas se interessem pelo que está acontecendo. Porque as histórias são interessantes. As histórias são legais. A história de por que o autor escreveu aquilo ali, qual o contexto que ele estava, para quem ele fez aquilo, qual era a história, se é uma área de ópera, ela está situada onde, em quê, qual o contexto. Então, isso tudo é muito legal de se saber. Então, quando a gente faz isso, a gente também aproxima as pessoas sem precisar de grandes invenções de moda. A gente só aproxima do que está acontecendo ali. Então, isso faz parte. E nessa área, vou falar agora do canto lírico. Quem é a sua inspiração? São tantos, assim, quando você ouve, quando a gente pensa no canto lírico de uma forma geral, a gente tem os grandes cantores. Quando você pensa em Jessye Norman, ela é a suprema, né, do nosso período. Ela foi uma mulher que era assustadora, né? Falava os idiomas todos com muita fluência e cantava, e ela fazia umas coisas impressionantes, assim como Maria Callas, né? Que elas cantavam as coisas de meio soprano, mas cantavam também divinamente as coisas nas agudas. Regiões. Isso não é um negócio comum. De uma região para outra, como se estivesse conversando. Isso não é um negócio comum. Então, as classificações são muito rígidas quando você pensa no canto lírico, né? Se você é soprano, você vai ficar lá, na sua área lá. Se você é grave, a sua área é aqui. Agora, uma pessoa que transita com tamanha perfeição de uma coisa para outra, é uma pessoa que dá aula. Cada vez que você ouve cantar, é uma aula nova. A gente tem uma cantora aqui no Brasil, que a gente fala que ela é uma grande dama, assim, Eliane Coelho, que é uma senhora já, mas que também, cada vez que você ouve ela cantar, é uma coisa assim, é surreal. A beleza e a aula, o refinamento que ela te dá quando você ouve ela cantar. E, além disso, obviamente, tem as minhas professoras, Edneia de Oliveira, que é o mezzo-soprano, e a Edna de Oliveira, que é o soprano, que são também... Porque o canto lírico ele tem muito disso, as pessoas são muito... Aquela coisa assim, sabe? Blasé. Exatamente, blasé. Essa coisa aí. E essas minhas professoras, elas têm uma característica muito especial, que elas são gente, como a gente. Então, é a cantora que vai no supermercado. Cantora que vai no supermercado. Então, é aquela coisa assim, já fiz muito curso com professor que não ensinou nada, mas que ficou só apontando os defeitos do aluno. Nossa, eu já fiz muito curso assim. Você olhar, você fala, cara, ele não vai ensinar nada não, ele vai ficar só falando mal do menino. Elas não. Elas ensinam, com elas eu tive uma grande virada de chave também. Elas foram assim, fundamentais na minha trajetória em questões técnicas. E elas consertaram tudo que podiam, sem nunca me falar uma única palavra de ofensa. Então, é aquela coisa do professor... É algo muito grandioso, né? É grandioso demais. Porque quando você olha para elas e pensa na carreira que elas têm, a minha professora, a Edna, por exemplo, ela fez, quando o Fantasma da Ópera esteve no Brasil a primeira vez, que foi aquela, né? Dessa vez também foi grandioso, porque quando eles trazem o espetáculo para o Brasil, o espetáculo da Broadway, o espetáculo é montado, assim, né? É até medição do palco. O pacote é fechado, vem tudo da mesma forma, assim. Então, mas era uma coisa assim fora do comum, né? O Fantasma de Ópera no Brasil, ela que era a Carlota, que era a cantora, né? Que fez o papel da cantora. Então, e foi uma época assim de muito trabalho, muito prestígio. Eu lembro dela dar entrevista no Jô Soares por conta disso.
E é uma pessoa que é capaz de sentar aqui com a gente e rir, conversar, e de que nada disso sem empecilho dela conversar comigo nem com você. Sim. Porque às vezes as pessoas fazem isso. Então elas são muito humanas, todas as duas, né? Tem uma carreira enorme, lindíssima. Então eu acho que isso para mim é importante. Você lidar com gente que queira te ensinar sem te maltratar, porque você isso faz tem a outra pessoa crescer, né? isso tem muito na música erudita, o professor que quer te maltratar. Ele não quer te ensinar nada, mas ele quer te maltratar. Às vezes, pelo motivo mais mesquinho, porque ele vê que você é tem melhor... condição, que você é bom. Então, isso tem muito. Então, quando você encontra pessoas que fazem isso, e você percebe que é com o coração aberto, que querem te ensinar, isso é um tesouro que a gente tem que guardar com a gente. Porque nesse campo não é fácil, não. E uma ópera, uma peça que te... Essa aí me pega pelo... Eu gosto muito de Aida, né? Nossa. Pela grandiosidade. Nossa, gente, eu assisti lá no Municipal de São Paulo o Círculo do Anel, o Crepúsculo dos Deuses, de Wagner. 7 horas de ópera. Não eram 7 horas corridas, né? Eles faziam um período, davam um intervalo, aí tinha um jantar no meio do caminho. Mas eu lembro que a gente chegou no teatro 3 horas da tarde, saímos às 10 da noite, com essa coisa toda rolando. Essa coisa grandiosa de você ficar assim, uau, de encher o olho. Então, eu gosto dessa coisa. E a Aida, ela me traz essa fascinação, né? Por toda aquela coisa que acontece no palco. Eu acho a ópera um espetáculo teatral... Fora de série. Assim, se você... Hoje é até mais simples, porque tem um ponto que você abordou. Como são feitos em outros idiomas e são cantados em outros, dificilmente você tem uma tradução. Sim. Até mesmo porque perde muita coisa na tradução. Sim. Né? Perde muita coisa. Cara, hoje tem muita ópera com legendado. Sim, hoje tudo é legendado. Eu acho que tipo assim, você pode estar em casa e falar assim, mas eu não gosto. Para o momento, pega esse se eu não gosto, bota de lado assim. Eu vou ver Vou ver. Começa por uma menor. Uma pequena. É. Aí você vai ver que tem uma história, você tem... a interação da orquestra com quem está cantando é um negócio muito, muito, muito legal. Muito legal. Você vê histórias que são absolutamente atuais. Eu fiz Janis Kik, de Puccini. Janis Kik, gente, é um enredo de novela da Rede Globo das 20. É um enredo, porque tem todos os ingredientes de uma novela. É inveja, é ciúme, é ganância, é gente querendo se dar bem em cima do outro. O enredo é isso. E é uma ópera de 50 minutos. Que legal. 50 minutos só, que você assiste e é divertidíssimo, é uma comédia super legal. Então, são coisas que as pessoas não entendem. Uma vez eu fiz um concerto também, lá na Primeira de Vitória. Eu fiz um concerto num congresso de música que eles fizeram lá. Aí me chamaram, eu e a Glaucia fizemos o concerto. Aí, quando terminou o concerto, um menino da plateia, ele devia ter uns 17, 18 anos, ele chegou perto de mim e falou assim, eu queria te agradecer por você ter feito isso aqui. Eu falei, que legal, que bom. Eu falei, mas você gostou? Ele falou, olha, eu não sabia que eu gostava tanto disso. Obrigado por ter me mostrado. Então, isso é um serviço. Então, isso é um serviço. Às vezes, a gente fica colocando muita coisa em volta, né? Não, gente, calma, peraí. Às vezes você não gosta porque você nunca viu. Exatamente. Deixa eu te apresentar aqui. Então, vamos Exatamente. ver, que eu acho que vai funcionar. Como você falou, é algo tão grandioso que transcende algumas coisas. Tipo assim, é figurino, é orquestra, é cenário. E isso tudo encaixa de uma maneira que parece que esse negócio já estava pronto, que você só pegou e botou ali, tá tudo... Essa ópera, por exemplo, a Orquestra dos Sonhos, eu começava a ópera de um jeito, aí no segundo ato eu virava outro personagem, no terceiro ato voltava outra coisa. Então, era uma correria o bastidor, que a gente tinha que sair correndo para entrar no negócio, para trocar de roupa, e a camareira ajudando, e coloca isso, coloca aquilo, e calçava, e para voltar. Então, essa coisa essa dinâmica que as pessoas não veem, que muitas vezes o bastidor é muito mais do que o que as pessoas estão vendo
estão vendo aqui na frente. E que é muito legal também, são coisas muito legais, assim. Então, eu acho que eu sempre penso nisso. Vê primeiro, calma. Não rotula, não. Vamos ver primeiro, Sim. que de repente você vai perceber que é muito mais Você vai legal. desbloquear É algo. muito mais legal do que você está Querendo ou não, achando. você aumenta um repertório na sua vida. Sim, Não é? conhecimento, né? Aí daqui a pouquinho você já tem muitas que estão ligadas à literatura, a literatura mais clássica. Muitas óperas estão ligadas a essa literatura mais clássica. Homero, Shakespeare, tem Hamlet, que também já tem ópera. Sim. E tem espetáculos só de dança baseado nessa literatura. Então, o mundo que a gente fala que é erudito, ele tem muitas ligações. Tem. E no final a gente acaba entendendo que isso te enriquece de uma maneira. É um outro tipo de riqueza. Não vou falar que o popular não enriquece. O popular também te enriquece. Claro. Mas é um outro tipo, porque te liga numa linguagem que é universal. Sim. Se você for conversar desse mesmo assunto que está falando aqui hoje, no Canadá, as pessoas vão entender. Se você for na Europa, as pessoas vão entender. No Japão, vai entender. Então, a música, o erudito, e tudo que está ligado a ela, ou que seja o balé, ou que seja a própria literatura, essa cultura é uma cultura universal. Querendo ou não, gente, é uma cultura universal e que faz bem ao ser humano, porque senão não estaria atravessando séculos. Sim. Não é? Eu acho legal, tipo assim, a gente fala muito que tem uma cultura de periferia. Tem uma cultura de periferia. Sim. Você precisa entender aquilo ali. Voz, mas você não pode, o que você falou, fechar ali. Porque tem um mundo. Porque não é só isso, Não é só isso. Ainda tem um mundo. E às vezes tem coisa que está influenciando naquilo que você acha que é a sua cultura e que está vindo da cultura erudita, da ópera, da orquestra, de tudo isso. Quando a gente entra na faculdade, a gente faz, antes de estudar a história da música, a gente estuda história da arte. Porque a história da arte ela está absolutamente conectada a tudo que vai acontecer na história da música, porque os períodos são os mesmos. Sim. Então, as coisas no universo elas não iam acontecendo loucamente. Existia uma sequência normal. Então, o que acontecia na história da arte acontecia na música, acontecia no teatro. Na pintura, porque na escultura. Tudo era influenciado pelo período que estava acontecendo. As questões políticas influenciavam. Então, quando você vê a Boêmia, ela é contextualizada dentro da Revolução Industrial na França. Então, existe uma questão política tecendo por trás da história que acontece ali. Então, isso tudo faz parte de um contexto só. E aí, quando você começa a entender isso, você vê que as coisas estão conectadas, as coisas não é tudo solto. Não são linhas soltas. Não está solto, não. É tudo bem conectado. E isso é muito legal, quando você começa a entender que você fala, ué, eu li isso no livro de história? Exatamente, porque está tudo conectado. Então, isso é muito legal de perceber. Maristela, a gente está chegando no final. Cara, que conversa legal. Tipo assim, eu sabia que ia ser uma conversa muito legal e esclarecedora. E que as pessoas, acho que podem desbloquear algumas coisas. Sim. Né? E para a sua experiência também da sua vida, dos seus estudos. Temos pessoas que já estão nessa área. Né? Ou estão tocando instrumentos que são instrumentos clássicos. Sim. Piano, violino, cello, fagote, coisas que dificilmente vai passar para o popular. E que estão estudando música com essa intenção. O que você pode dar? Uma dica, um conselho para quem é estudante de música em si? Eu acho que a primeira coisa que o estudante de música precisa entender é o seguinte: existe uma única coisa que ninguém nunca vai tirar da gente. Uma única coisa, que é o conhecimento. Conhecimento, uma vez adquirido, ele é seu. Ele permanece com você. E conhecimento, ele precisa ser... Eu tenho isso comigo, que o conhecimento que eu adquiro, ele me enriquece, mas ele precisa ser passado para frente. Porque o conhecimento que é guardado com você, as 7 chaves... Quando as pessoas morrerem, eu quero que quando eu morrer, as pessoas falem assim: ela me ensinou a fazer isso. Com ela eu aprendi isso. Com ela eu consegui fazer isso. Porque eu acho que o conhecimento bom é aquele que é dividido. E entender também que o conhecimento ele não pode levantar barreira. Sim.
o aprendizado, ele não pode levantar na sua volta a barreira, e a barreira do... Porque todos os grandes com os quais eu já lidei são pessoas mais comuns e simples da vida. É um negócio de encantar. E quando você fala assim, você fala, meu Deus, eu estou na frente de fulano, eu não estou acreditando. E o fulano está ali, na paz, na serenidade, Vivendo, tipo assim, tranquilo. Essa coisa de... Geralmente parte de quem não é tão bom. Porque os bons de verdade, eles são pessoas comuns. Então, é entender isso. A música, e eu aprendi isso com um amigo, ele falou isso no dia da formatura dele, eu achei aquilo tão legal, ele falou assim, as pessoas me perguntam por que eu fiz música, mas a música é um negócio estranho, porque não é você que escolhe, é ela que escolhe você. E uma vez que a música te escolhe, é impossível de você largar. Impossível. Porque você foi escolhido. Eu achei aquilo tão assim... Falei, cara, você tem razão, porque tem gente que faz, acabou, vai embora. Não tem paixão nenhuma. Nenhuma, passa. Mas aquelas pessoas que são escolhidas pela música, você vê o olho brilhar o tempo inteiro. Então, acho que o conselho para quem estuda é, a vida do músico é uma vida muito difícil, porque é uma vida que demanda muito esforço, que muitas vezes não vai ter reconhecimento nenhum. Mas é isso. Se você tem certeza do que você quer, segue. Porque lá na frente é que o resultado vai vir. É que o respeito vai vir. É que as pessoas vão olhar para você e vão falar assim, é bom trabalhar com você, porque você chega... Porque eu sempre fui assim, como eu falei lá atrás, que eu tenho essa coisa de fazer tudo muito bem feito. Quando eu vou fazer algum projeto de alguma coisa, ou de concerto, ou de ópera, eu sempre chego lá sabendo a minha parte, e geralmente quando é ópera eu sei a parte de todo mundo. Porque eu vou estudando, porque eu quero ser aquela pessoa que não dá trabalho. Eu vou lá, faço o meu trabalho e não dou trabalho para ninguém. Sim. Que também já vi gente que dá trabalho. Você fala assim, meu Deus do céu, não é possível isso, que esse fulano vai dar tanto trabalho assim. Então, na minha cabeça, o bom profissional é aquele que trabalha, mas faz não parte dá da trabalho. solução. Ele faz sempre fazer parte da solução. E não dá trabalho, e a coisa vai acontecer. Então, isso só vem através do estudo. E é um estudo de horas, muitas horas, muitas horas e muitas horas. O músico é assim. O músico não para, a gente não tem como parar. Então, às vezes eu ligo para minha professora, estou indo aí em São Paulo fazer aula. Para quê? Falei, não, pode parar com essa palhaçada. Você vai me dar aula, senhora. Estou batendo aí na sua porta dia tal, você vai me dar aula. Tá bom, pode vir. Aí eu vou lá e faço aula. E aí ela começa a falar, eu falei, tá vendo que eu tinha que vir aqui? Você está vendo que eu tinha que estar aqui? Então, essa coisa que não estaciona. Eu acho que hoje em dia as profissões giram mais ou menos assim, sim, né? Nada mais estaciona. Nada mais estaciona. Sempre tem algo a você buscar, você vai, inovar, não para. Que a caminhada vai acontecendo e você vai vendo que você pode ajustar isso aqui, pode ajustar ali, isso aqui que você fazia desse jeito você faz de outro. Então, a idade para quem canta também é um negócio que vai fazendo modificar o instrumento. Uhum. Então, isso tudo são coisas que você vai ajustando à medida que você vai caminhando, entendeu? Então, não pare, não pare. Antes da gente terminar, vou deixar uma lembrancinha com você. Que legal! Que é uma caneca. Daqui é a mesma caneca que você está usando aí. Uhum. Essa aí é obrigada. sua. E para você deixar aí as suas referências profissionais. Eu sei que você dá aula de piano, dá aula de canto, né? Sim. Então, onde que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais? Sim. Então, agora você vai falar, não vai falar para mim, vai falar para aquela câmera ali, ó. Eu tenho o Instagram, né? Meu Instagram é maristelaaraújo.cantora. Então, lá no meu Instagram você vai ver um monte de coisa, um monte de reels e um monte de coisas profissionais que eu faço. Eu sou professora de canto e de piano e de flauta doce, também por causa do seminário, e porque também eu toquei flauta transversa muitos anos da minha vida. Esse
capítulo eu tenho também. Toquei violino muitos anos e toquei depois flauta transversa muitos anos e agora eu só piano e canto. No Centro de Música Vitória, que fica ali em Bento Ferreira, atrás do Atacado São Paulo, exatamente atrás. Trabalho ali. E agora eu estou dando aula de piano aqui na Escola de Música da Igreja também, né, no Musicarte. Então, esse semestre agora eu comecei e agora eu vou ficar por aqui também trabalhando. E estamos aqui na igreja. Parece aí para tomar um café com a gente. É. Caramba, que conversa legal. Tipo assim, uma conversa enriquecedora. Que bom. Eu vou agradecer a você por ter aceitado nosso convite. Que Eu não bom. sei que vocês ficou meio... Fiquei, porque eu não sabia nem o que ia falar. Eu falei, gente, o que eu vou falar? Melhor, não, podcast não tem roteiro. Quem tem roteiro é entrevista de televisão. Essa aqui não tem roteiro. Né? E a conversa saiu foi para vários lugares. E muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Novamente, eu vou pedir para você curtir, compartilhar, não só esse episódio do Mosaico, mas todos. O meu nome é Luciano dos Santos. Eu trabalho aqui na comunicação da PIB Itaparica e essa é uma iniciativa da nossa igreja para criar também uma opção para você, uma opção de entretenimento acima de tudo, mas com base cristã e com a conversa dessa aqui, enriquecedora, quem teve hoje com a Maristela. Ah, legal. Muito obrigado, agradeço vocês e até a próxima. Tchau.